2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Agora vamos lá no versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Querido Espírito Santo, nós te chamamos, Pai querido, para que não seja eu, que não sejamos nós aqui, mas que seja o Senhor. Que seja a tua voz, que seja o teu falar, a tua revelação, que seja o mover do Senhor em nós, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Glória a Jesus. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Há um tempo atrás eu preguei uma palavra parecida com esse tema de hoje. E isso deve ter talvez uns 5 meses. E essa questão que nós vamos falar hoje, nós vamos falar sobre como obter a vida de Deus, como ser transformado pela vida de Deus. Querido, essa verdade, ela tem impactado o meu coração a cada dia mais. Cada dia o Senhor tem falado sobre isso comigo, o Senhor tem transformado a minha vida, tem transformado a minha visão, tem transformado a minha história. E eu vejo assim, hoje eu consigo perceber claramente o poder transformador que a palavra tem, que as Escrituras têm. Queridos, hoje eu vejo que quando nós nos dedicamos às Escrituras, ao conhecimento da palavra, a ouvir, a receber, a compreender, a receber a revelação do Espírito Santo, queridos, a nossa vida ela é transformada de uma maneira impressionante. Impressionante. A nossa vida, Deus, o que Ele faz na nossa vida, nenhum ser humano, nada poderia alcançar os lugares do nosso coração que Deus alcança por meio da palavra, por meio das Escrituras. As Escrituras, ela têm um poder que é maravilhoso. E eu tenho falado assim com as pessoas que eu acompanho que quando nós nos dedicamos realmente à Escritura, a conhecer a palavra, querido, em 2 anos você cresce 10 anos. E o interessante é que você não cresce somente espiritualmente falando ou ministerialmente falando, você cresce em todas as áreas da sua vida. Você cresce profissionalmente, você cresce no seu casamento, você cresce no relacionamento com os filhos, você cresce em tudo. É uma coisa, é poderoso demais o que a palavra do Senhor faz. Porque o Senhor Deus, Ele nos vê de uma maneira global, de uma maneira completa. Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele quer entrar e tocar na nossa vida, querido, em todas as áreas. E a palavra, somente a palavra dele, o ensinamento, é que tem esse poder de entrar e tocar em todas as áreas da nossa vida.
Querido, se a gente for parar para pensar quais são as nossas dificuldades, se você, por exemplo, você tem uma dificuldade na sua vida financeira, talvez você sente que a sua vida financeira você não consegue romper, sua vida profissional, ou talvez você tenha uma dificuldade no casamento, ou de constituir família, ou na educação dos filhos. Essas coisas são as coisas muito importantes na nossa vida, né? Depois de Deus. Queridos, e toda dificuldade que você trouxer, qualquer dificuldade que você tiver, ela sempre está ligada com alguma questão na sua vida que precisa de libertação. Sabe, quando eu falo de libertação, querido, eu estou falando de compreensão, de conhecimento, de você compreender a raiz daquilo que te bloqueia, a raiz daquilo que te trava, a raiz daquilo que te impede de romper. Se o seu casamento não flui, tem uma causa, tem um motivo por que ele não flui. E, queridos, enquanto a gente não entende as raízes disso, a gente não consegue alcançar vitória naquela área. Aquela área não flui na nossa vida. E, normalmente, essas raízes, elas estão lá no profundo da nossa alma, estão relacionadas com a nossa visão, com a forma como a gente enxerga as coisas, com a forma como a gente se comporta. Estão relacionados com os bloqueios que a gente tem. E que muitas vezes vem de muito tempo, muitas vezes os bloqueios que nós temos, queridos, são os mesmos bloqueios que o nosso pai tem, que a nossa mãe tem, que os nossos avós têm. Então são questões muito profundas. E a palavra de Deus, ela consegue entrar no profundo da nossa alma. Ela consegue trazer luz onde há escuridão, onde falta compreensão. E ela nos liberta. E é por isso que quanto mais nós nos dedicamos à palavra, mais nós vamos nos enchendo desta graça e mais libertação nós alcançamos em todas as áreas da nossa vida. Querido, então você vai prosperar. Se você se dedica à palavra, a entender, a compreender aquilo que o Senhor quer te dizer, você vai prosperar na sua vida profissional. Você vai prosperar no seu casamento. Você vai prosperar na educação dos seus filhos. A sua vida vai ser próspera. Vai ser próspera. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é o padrão do céu. A palavra, as escrituras, elas são o padrão do céu. Se você traz o céu para dentro da sua vida, se você traz o céu para dentro da sua casa, querido, o que você acha que vai ter dentro da sua casa? Se você traz o céu para dentro da sua casa, você acha que vai ter miséria lá? Se você traz o céu para dentro da sua casa, você acha que vai ter confusão, discórdia? Se você traz o céu para a sua vida profissional, você acha que vai ter miséria na sua vida profissional? O céu não é assim. Então, quando nós trazemos a palavra e quando nós aplicamos a palavra, nós estamos trazendo o padrão do céu para a nossa vida. Não tem como dar errado. Não tem como, querido, vai fluir. E eu falo isso assim, é algo que tem queimado no meu coração, querido, porque já tem alguns anos que eu tenho visto isso acontecer na minha vida. Sabe, tem alguns anos em que eu tomei uma decisão de me dedicar à palavra, de me dedicar realmente a compreender, a estudar, a buscar a palavra, a ouvir aquilo que o Senhor tem. E a cada dia, queridos, eu me sinto... Isso mexe, isso transforma tanto a minha vida, mas tanto, que cada dia eu sinto que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É uma coisa assim, sabe quando você tem uma coisa muito boa, muito boa, muito boa, e que você sabe que aquilo é tão bom que você busca mais e mais e mais? É assim.
terça-feira nós estávamos aqui na igreja fazendo uma reunião e eu estava cansada, eu saí da reunião aqui, eu estava cansada. Queridos, eu comecei a ouvir uma palavra dentro do carro, porque todo tempo que eu tiver eu aproveito. Como a nossa casa é um pouco distante da igreja, dá 12 quilômetros, então assim, a gente tem aí uns 25 minutos de viagem, né? Aí eu estava indo para casa, falei, coloquei uma palavra, e eu já fico assim com um monte de coisas que eu quero ouvir, que eu quero aprender. Eu já tenho os temas tudo na minha mente, eu quero estudar sobre isso, eu quero aprender sobre isso. Olha que coisa mais linda, gente. Esse é o Asaf Nicolas, vitorioso. Nicolas significa vitorioso. Queridos, então eu já tenho aqueles temas na minha mente. E aí eu coloquei uma palavra e eu fui embora. Eu cheguei em casa, Deus estava falando tanto comigo. E aquela palavra estava enchendo tanto o meu coração. Querido, encheu tanto, 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 que eu cheguei em casa, já era mais de 10 horas, eu ainda tinha que olhar as crianças e tudo, mas eu não queria sair dali. Eu queria continuar ouvindo e eu ainda fiquei um tempo, do tipo até 10h40, quando estava dando quase 11 horas, eu falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu não posso continuar. Mas é aquela sede, sabe, aquele desejo, aquele anseio. Por quê? Porque, querido, aquilo ali vai enchendo, vai transformando a sua vida, vai transformando de uma forma tão grande, tão poderosa, que você começa realmente a querer e a respirar. E o interessante é que quanto mais a palavra entra na sua vida, automaticamente você começa a rejeitar tudo aquilo que não é da palavra. Então você não quer mais, você não quer ouvir certas coisas, você não quer participar de certas coisas. Se eu estiver num lugar, muitas vezes acontece, às vezes num sacolão, no supermercado, até numa lanchonete, às vezes está tocando algumas músicas, e as músicas de hoje elas são completamente agressivas, são letras muito agressivas, assim, contra todos os padrões divinos. E eu escuto aquilo me dá até, às vezes, me dá uma ojeriza. Eu falo, não quero ouvir isso, não quero, isso é intoxicante, isso faz mal, eu não quero. Mas, por que, queridos, a palavra de Deus, ela faz isso com a gente? E chega uma hora que é tão claro, a transformação que ela produz, se torna uma coisa tão visível, tão clara para a gente. Sabe, você começa a ver a sua vida, o seu dia a dia, a sua casa, o seu trabalho, você começa a ver tudo assim, sendo cheio da presença de Deus, sendo cheio do padrão do céu, e a gente diz, eu não quero outra coisa para a minha vida, eu quero mais disso, eu quero mais, eu quero mais. E aí é muito interessante porque mesmo que o seu tempo esteja todo preenchido, mesmo que você seja muito ocupado, que você trabalhe muito, como é o meu caso, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, eu trabalho fora, eu tenho o trabalho aqui da igreja, né? A gente trabalha bastante aqui na igreja. Mas assim, eu sempre consigo um tempo, todos os dias eu consigo um tempo para estar com Deus e para estar com a palavra. Porque isso, querido, eu não consigo viver sem isso, e eu não quero mais viver sem isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nada é mais importante ou mais precioso do que estar com Deus e estar com a palavra. E então eu queria compartilhar um pouco sobre essas coisas, sobre o que é a Escritura, né? Nós lemos aqui esse texto de 2 Timóteo 3. E, queridos, esse texto ele é muito interessante para nós, porque ele fala de como seria os últimos tempos. Você sabia que nós somos a geração dos últimos tempos? Querido, e não é aquela coisa, não, as profecias estão todas se cumprindo, querido, está tudo pronto. Nós fizemos aqui um estudo que o pastor Eli fez nas quartas-feiras sobre as semanas de Daniel. Nós estamos na última semana da profecia.
Assim, nós somos a geração dos últimos tempos. Somos o último do último. Somos o último do último. E olha, ele começa dizendo assim, como que seriam esses tempos? E ele fala assim, tempos terríveis, terríveis. E aí ele começa a falar de como seriam os homens desse tempo, homens egoístas, avarentos, traidores, com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Querido, tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que ele fala assim que eles trocaram o bem pelo mal. E eu estava vendo um estudo falando sobre essa palavra, quando diz que esses homens, eles trocaram, eles são inimigos do bem. Nessa versão que fala inimigos do bem. Que se você pegar no original, no grego, o que ele está querendo dizer ali é que ele está falando, esta palavra ela faz referência a um povo que trocou o bem pelo mal. A coisa ficou tão terrível, que quem faz o bem está errado. Quem faz o bem está desprotegido. E quem faz o mal está protegido. Eu olhei para isso e falei, meu Deus, é o Brasil. Isso aqui é a imagem do nosso país. Querido, no nosso país, quem faz o mal é que é protegido pela justiça, é todo protegido no Brasil. Né? E, então, assim, nós estamos vivendo este tempo, que é um tempo terrível, e muitas coisas, queridos, que acontecem no mundo, a gente não sabe da dimensão do quanto é terrível. Eu estava vendo uma estatística que diz que desde que muitas nações começaram a adotar o aborto como uma prática que eles dizem, queridos, que é correta, né, e legalizada, contando de 1917 para cá, já se mataram mais de 1 bilhão de crianças, de bebês que foram abortados. 1 bilhão de crianças assassinadas. E de uma forma assim, tranquila, legal, totalmente correta, né? Entre aspas. E isso é o que nós vemos, nós estamos neste tempo em que as pessoas são más, nós estamos no tempo do fim, né? Onde reina a crueldade. E queridos, mas o que eu queria focar com vocês é esse versículo 16. Quando o apóstolo Paulo fala ali com Timóteo, ele fala, quanto a você, porém, permaneça naquilo que você aprendeu. Querido, e aqui ele nos ensina como nós fazemos, como nós podemos fazer, vivendo em tempos tão maus, vivendo em tempos, querido, em que a mente das pessoas está tão doente, em que as pessoas são inimigas do bem. Como que nós podemos fazer para preservar a nossa vida? Como que nós podemos fazer para preservar a nossa mente? Porque as pessoas estão cada vez mais com uma forma de pensar demoníaca, maligna, entregue ao pecado. Como nós podemos fazer para preservar a nossa mente? E aí o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Querido, e aqui tem um ensinamento, aqui tem uma palavra muito interessante. Quando ele fala assim, toda a escritura é inspirada. Essa palavra inspirada, né, se a gente for pegar ela lá do original, se a gente buscar lá no grego, queridos, é maravilhoso o que essa palavra traz para nós. Essa palavra, ela tem dentro dela a palavra pneuma. Pneuma. Quem já ouviu falar de pneuma? Pneuma, que fala de pneu, não é? Que lembra de pulmão, pneumatologia, que é o estudo sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Pneuma. Então, pneuma é uma palavra que, de uma maneira geral, ela é traduzida como o espírito. Mas ela tem significados mais profundos. Pneuma significa,
Se você for buscar lá no original da palavra, ela faz referência à força, a uma força que se move sobre tudo aquilo que é criado e que tem o poder de transformar a criação. Pneuma é o poder da criatividade, é o poder da restauração. Pneuma é a palavra, queridos, que também que a gente pode fazer referência lá em Gênesis 1, quando dizia assim: o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face da terra. O Espírito de Deus, ele estava ali pairando para colocar em ordem o caos, para transformar aquele caos em ordem. Então essa palavra pneuma, ela tem esse sentido de transformar o caos em ordem. Ela tem esse sentido de criar, de restaurar. E olha só que interessante, porque ele diz lá que a palavra é inspirada por Deus. E aí lá no grego é theo, que é theos, de Deus, pneuma. Ela é inspirada por Deus. Queridos, o que isso quer dizer? Que a palavra, na palavra de Deus, na Escritura, Deus colocou o seu sopro. Deus colocou a sua vida. A palavra, queridos, a Escritura, ela é viva. Ela é viva, ela tem o sopro de Deus. Ela tem esse poder criativo de Deus dentro dela. E quando você começa a se envolver com ela, quando você começa realmente a ouvir a palavra, o seu coração se enche de fé. A sua mente, querida, ela é transformada. Tudo na nossa vida se passa na nossa mente, nas nossas emoções. Querido, tudo que acontece na sua vida é fruto do que está na sua mente, do que está guardado lá nas suas emoções. A forma como você comporta, as dificuldades que você tem, tudo é resultado disso. O que a palavra de Deus faz? Primeiro assim, vamos falar do que a palavra não faz. Queridos, quando nós nascemos e dentro de um lar e crescemos, o que acontece conosco? Nós aprendemos padrões de pensamentos, formas de entender o mundo, que sempre vem da nossa família, vem dos nossos pais. Quando a gente vai estudar sobre a família, o que a gente descobre? Que cada família, ela reproduz, todas as famílias, querido, todas, elas reproduzem alguns tipos de iniquidade, que são pecados que a gente vê que está ali na raiz da família, sabe? Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem família que a mentira é normal. Então, o que acontece? Naquela família, as pessoas falar mentira é normal, não tem nenhum problema. A criança que nasce, ela já nasce dentro daquela realidade. Então, na cabeça daquela criança, aquilo é um comportamento normal. E isso vai passando de geração em geração na família. Isso é o que nós chamamos de raiz de iniquidade, que passa de geração, que é aquilo que está tão entranhado dentro da família, na mentalidade da família, que assim, as pessoas vão reproduzindo aquilo sem perceber, sem ter, às vezes, nenhuma consciência do quanto aquilo é mal, né? Do quanto aquilo é terrível. E aquilo vai gerando frutos de destruição após destruição, após destruição. E cada geração que vem, ela tende a piorar aquilo, né? Se não houver uma intervenção do Senhor, se não houver libertação. Cada geração tende a piorar, porque para cada geração que nasce, aquele pecado que é normal na família, aquela geração ela vai evoluir naquele pecado. Então, se
Hoje, por exemplo, nós temos aí no nosso país esses políticos e... Não vou falar só dos políticos, vamos falar... Assim, nós temos um país tão corrupto em todos os níveis, em todos, queridos. Não é só no nível lá do político, não. É no nível até de todos mesmo. Aí, se você for estudar isso, você pega a história do país, você vai ver como que começou a história do Brasil, quem é que veio para cá, que formou a nação, qual era a mentalidade que essas pessoas tinham. Aí você percebe que o que aconteceu foi que aquela mentalidade, ela foi simplesmente, ela foi reproduzindo, e está na raiz da nossa nação. Começou quando vieram para cá os primeiros portugueses, que se uniram aí ao tripé, né, que é chamado tripé, que formou o Brasil, que foram os portugueses, os negros e os índios. E eles trouxeram coisas assim que eram muito características da corrupção, do roubo, do engano, do passar a perna. E isso, querido, vai passando de geração em geração. A palavra, ela tem esse poder criador, esse poder transformador. Ela consegue entrar nesse profundo que nós estamos falando aqui, que são raízes tão profundas, querido, tão profundas, que muitas vezes nós não compreendemos. Mas a palavra entra lá. A palavra, ela tem esse poder, essa vida para transformar. E sabe, muitas vezes nós estamos vivendo, às vezes, querido, uma vida de miséria, às vezes uma vida de pobreza, às vezes o nosso casamento, querido, está uma miséria. Às vezes a nossa vida profissional está uma miséria. Queridos, porque nós não entendemos o poder transformador que a palavra tem. Se você se aplicar, se você voltar para ela, ela tem esse poder, essa vida. Olha ali o que o próprio carta de Timóteo tem, a Escritura. Ela é inspirada por Deus. Querido, não foi homens que escreveram por vontade humana. A própria Bíblia diz, homens inspirados por Deus escreveram. Cada palavra da Escritura, cada palavra, querido, ela foi cuidadosamente escolhida pelo Espírito Santo. Cuidadosamente. Querido, você sabia que se você começar a fazer um estudo mais profundo da palavra, você pegar lá no hebraico, por exemplo, você pega um texto como o texto de Isaías 53, você busca ele lá no hebraico. Quando o texto, ele tem vários códigos e numerações que trazem revelações ainda mais profundas. Sabe? Você pega ali o texto no hebraico de Isaías 53, você consegue, quem estuda a língua hebraica, consegue perceber na contagem das letras, vários códigos que vão aparecendo ali dos nomes de Deus. Querido, e é tão perfeito que não tem como falar que é interpretação, que é invenção, não tem como falar. Sabe? É algo assim que é perfeito demais. E tudo foi cuidadosamente, o Espírito Santo, ele colocou cada palavra no lugar certo. Quando a gente pega um pouco mais para aprofundar nos estudos do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego e o Antigo Testamento no hebraico, querido, você descobre tantas coisas, tantos tesouros preciosos. E mesmo que você não pega isso, se você pega o que a gente tem hoje traduzido, ali tem um poder, sabe, um poder. Eu já tive algumas, assim, várias experiências do Senhor começar a trazer coisas ao meu coração por meio da palavra. Querido, sem eu ter esse entendimento do grego, do hebraico, quando eu trago algumas coisas aqui do grego ou do hebraico, não é porque eu estudei grego ou estudei hebraico. Eu pego isso pronto. Eu pego de alguém que estudou, eu pego de um pregador.
ali eu estudo, eu olho como que é e eu trago, mas não é porque eu entendo do grego ou do hebraico, futuramente ainda vou entender, esse é um dos meus sonhos. Mas assim, quando nós olhamos para essas coisas, querido, quanto mais você olha, mais você descobre o quanto que é profundo, o quanto que foi cuidadosamente colocado ali. E sabe, nenhum livro na Terra é tão milagroso quanto a Escritura. Você pegar um livro, querido, que foi escrito por séculos e séculos, né? Você pega aqui o Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica pelo povo judeu, não pelo povo, né? Por alguns autores do povo judeu, mas não foi escrito em um tempo, foi escrito em centenas de anos. Centenas de anos. Você tem, foi escrito assim, em toda a história de Israel. Foi escrito, né, a partir de Moisés, porque Moisés que escreve o livro, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. E aí depois você vem que ele tem um Novo Testamento, assim, foi escrito centenas de anos depois, por um povo totalmente diferente, cultura diferente, um tempo diferente, é tanto que são línguas diferentes. O Antigo Testamento está no hebraico, o Novo Testamento está no grego. Mas o interessante, querido, é que tudo isso foi compilado, foi juntado. Houve uma época em que homens de Deus se uniram para juntar esses livros e transformar isso na Bíblia que nós conhecemos hoje, porque nem sempre foi a Bíblia assim, do jeito que a gente conhece. Mas quando você pega, querido, você pega Daniel, as profecias de Daniel, que está no Antigo Testamento, e você pega Apocalipse, que foi escrito centenas de anos depois. Querido, está tudo ali encaixando, está tudo casando. Você pega Isaías 53, e você pega os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, está lá o cumprimento da profecia. Sabe, Isaías foi escrito centenas de anos antes do livro, antes de Jesus nascer. Mas está tudo lá de uma maneira tão perfeita, tão linda. E eu fugi um pouco do assunto, mas eu estava contando para vocês que eu não tenho esse conhecimento de grego e hebraico. Mas já me aconteceu algumas vezes, várias vezes, Deus trazer uma revelação para mim na palavra, eu olhar para a palavra, querido, e eu enxergar coisas profundas ali num texto que eu já tinha lido várias vezes e eu nunca tinha visto. E aí depois Deus me dá a oportunidade de estudar ou de ouvir uma pregação de um pastor que tem um conhecimento do grego, do hebraico, e ele pega e vai trazendo aquilo, mostrando como que era aquilo, trazendo os detalhes daquilo, e é o que Deus tinha me mostrado, e eu olho e eu falo, meu Deus, que coisa linda! Isso é a vida da palavra. Isso é a vida, querido. Ainda que você não entenda do hebraico, para você ver o tanto de coisa que tem lá, ainda que você não entenda do grego, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E você tem uma vida que foi liberada aqui na palavra, você tem um princípio criativo, você tem um princípio libertador, um princípio restaurador, uma vida que ela flui da palavra, ela flui. Querido, e ela é poderosa, ela é transformadora, ela é libertadora. Sabe, quando eu vejo esse texto de Timóteo, essa parte em que ele fala das escrituras, não é? De como a escritura é inspirada por Deus. Quando eu penso sobre isso, querido, que o sopro de Deus foi colocado ali, a vida dele. Querido, isso é tão profundo, porque quando o Senhor criou Adão e Eva, o que a Bíblia diz que ele fez? Ele colocou neles o quê? O próprio sopro dele. E o sopro de Deus, o que ele dá? Ele dá vida, ele é vida. Ele é vida.
E a própria palavra, para se referir a ela mesma, as Escrituras, ela fala disso, que o Senhor colocou aqui dentro a vida, Ele colocou aqui o sopro dele. Querido, isso é maravilhoso. E aí nós vamos lá para Hebreus 4:12, que diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é viva. Querido, ela é penetrante, ela corta profundo. Sabe, eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, eu achei tão interessante. Quando fala assim, que ela consegue ir lá na divisão da alma e do espírito. Você já parou para pensar sobre isso? Querido, o que é a nossa alma? É o sentimento, é a compreensão que tem. A alma é eu falando, não é? Eu falando é a alma. Eu compreendendo, eu tendo a minha própria opinião das coisas, eu definindo os meus caminhos, eu direcionando a minha vida. A minha alma faz isso. E o espírito, quando fala que ela divide, separa alma de espírito. O que é o espírito? Aqui está falando do espírito humano, tá? Não do espírito de Deus. O espírito é o lugar em nós onde Deus mora e de onde Ele fala. Você sabia disso? Deus fala com você do seu espírito, porque Ele só consegue se comunicar com você por meio do seu espírito. Ele não consegue se comunicar por meio da sua alma. O seu espírito é um lugar em você, é um potencial que você tem dentro de você para receber o próprio Deus, para ter comunhão com Ele, para ouvir a voz dEle. O seu espírito é esse lugar. Querido, e quando diz que a palavra de Deus separa, é porque a palavra de Deus, ela tira aquela confusão. Sabe aquela confusão que a gente tem assim, do tipo, será que isso é de Deus? Será que isso não é? Quem já passou por isso aqui? Eu levanto até o pé. Várias vezes eu já passei. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? É Deus que está falando comigo isso ou é eu mesmo? Não é assim? Querido, a palavra, ela divide. Ela separa a alma do espírito. Então, quando você, à medida que você vai se enchendo da palavra, você começa a ter uma sensibilidade muito maior para discernir a voz de Deus. Pensa nisso. Você começa a ter discernimento, e aí você vai sair desse lugar assim, será que é Deus? Será que é eu? E você sai daquele lugar assim, querido, também de definir as coisas, de você mesmo definir. Porque você começa a ouvir a voz de Deus. Então a palavra, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de separar dentro de você o que é seu e o que é de Deus. De te dar essa compreensão, de te dar esse discernimento. Queridos, e é tão interessante, porque esse texto ele fala de 3 níveis aqui. Então ele fala que a palavra, ela divide alma e espírito. Ela te dá clareza. Ela te ajuda, ela te direciona para ouvir a voz de Deus. Depois ela fala, querido, que ela vai aonde? Juntas e medulas. Querido, a medula é o lugar de vida do nosso corpo. A medula é onde o nosso sangue é fabricado. E recentemente, quando as escrituras aqui foi escritas, só Deus sabia disso, ninguém mais. Muito recentemente, o que os cientistas descobriram? Que a medula, ela produz o quê? As células tronco. E o que são as células troncos?
As células troncos são células do nosso corpo que têm o potencial para curar qualquer enfermidade. Elas conseguem reproduzir qualquer parte do seu corpo a partir dela. Ela é uma célula embrionária, digamos assim. É como se fosse a primeira célula que não vou saber falar em termos científicos, mas ela é uma daquelas primeiras células que se multiplicaram dentro de nós para formar quem nós somos, para formar o feto. Então, aquela célula ela tem o potencial de formar qualquer órgão do corpo. Ela tem o potencial de formar qualquer tecido do corpo. Então, de certa forma, ela governa a nossa saúde. Ela tem um governo sobre a nossa saúde física. E olha o que ele diz, que a palavra ela penetra aonde, queridos? Queridos, isso é maravilhoso demais. Juntas e medulas. Sabe, nesse lugar que era desconhecido na época, ninguém sabia disso. Mas a medula é um lugar de produção da vida, da saúde. Então, aqui está falando de onde a palavra, querida, ela entra no nosso corpo. Ela produz vida no nosso corpo, ela produz saúde no nosso corpo. A palavra, ela tem o potencial de curar, de sarar as enfermidades. Olha que coisa mais linda. Ela vai lá onde o seu sangue é fabricado. Querida, ela vai lá onde as células tronco são fabricadas. Qualquer pessoa que está no hospital precisando de um atendimento médico mais profundo, primeira coisa que o hospital se preocupa é o quê? Ter uma reserva de sangue para aquela pessoa, não é assim? A palavra, ela limpa. Aí agora nós vamos falar do terceiro ponto aqui. Nós falamos que ela vai na divisão da alma e do espírito, ela te dá discernimento. Nós falamos que ela toca no seu corpo. Ela é viva, querido. Querido, nós não estamos falando de uma coisa que mística, senão ela toca mesmo. Mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de conhecer uma pessoa que estava lá no mundo afundada, no pecado, e de repente ela vem para o Senhor, ela se enche de Deus, o rosto da pessoa muda, ela fica mais bonita. Visivelmente, você olha para ela, você vê que ela está mais bonita. Não é assim? Isso é real. E o terceiro ponto é que diz aqui, deixa eu voltar aqui. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Querida, ela vai aonde? Ela vai nas nossas emoções. Ela vai nos lugares mais profundos da nossa alma. Os lugares aonde estão as nossas prisões. Querido, se tem alguma área de prisão na sua vida, alguma área que você não rompe, alguma área que não funciona direito, seja o que for, é porque tem uma prisão que você precisa de libertação. Eu já entendi uma coisa na minha vida. Sempre que eu identifico uma área na minha vida que não está rompendo, que não está caminhando, eu começo a orar. E eu falo, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Pai, me mostra onde que está essa prisão na minha alma. Me mostra, querido, porque é uma coisa muito interessante esse processo. Cada vez ele vem em níveis mais profundos. A cura, a libertação, ela começa por cima e cada vez em níveis mais profundos, mais profundos. A gente nunca está pronto. Sabe, Deus começa a te mostrar em níveis profundos o que é que precisa de libertação na sua vida, o que é que precisa de arrependimento na sua vida, para que a sua vida possa fluir. E assim, eu amo isso, eu acho isso lindo, eu vejo isso acontecer na vida das pessoas. E assim, eu vejo acontecer na minha vida. Há pouco tempo atrás, eu acho que há um mês atrás, há 2 meses, eu tive uma experiência assim muito forte.
porque eu estava orando ao Senhor, porque eu queria romper numa área da minha vida que eu sentia que estava presa, que estava travada, e orando ao Senhor para que Ele me mostrasse. E aí, queridos, um belo dia o Senhor trouxe claramente para mim, falou assim, olha, esse padrão de comportamento aqui seu te impede de romper. E me mostrou. Queridos, eu nunca conseguiria ver aquilo sozinha, nunca. E na hora, sim, eu vi tudo. E ali o Senhor trouxe o arrependimento ao meu coração. E eu falei, Deus, me perdoa. E comecei a pedir ao Senhor perdão. Queridos, é uma coisa impressionante. Você levanta, você já sente na hora que alguma coisa dentro de você mudou. Eu já passei por essa experiência várias vezes. E as pessoas que eu acompanho, várias vezes também já relataram essa mesma experiência. Sabe? Você sente que ficou livre. E ali você vê que dali para frente o seu comportamento naquela área muda, suas atitudes mudam, sua vida começa a romper naquela área. É uma coisa impressionante. Sabe, e a palavra, ela vai, querido, nesses lugares, que são os lugares de prisão da nossa vida, que são os lugares de bloqueio, que são os lugares onde a gente não consegue romper. E sabe o que ela faz? Ela limpa, ela purifica as intenções e as motivações mais profundas. Sabe uma coisa que eu aprendi na prática, na minha vida? E eu sofri muito por isso. Que, querido, sempre que a gente tem algo que está desequilibrado na nossa vida, algo que está fora do lugar, alguma doença emocional, algum bloqueio, e a gente não consegue romper em determinada área por causa disso, a gente sempre vai fazer as coisas naquela área com a motivação errada. Sempre a gente vai fazer com a motivação errada. Se você tem uma falta na sua vida, vou te dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa muito carente, uma pessoa que não teve amor na sua vida, você é uma pessoa que faltou a presença do pai, a presença da mãe, então você é uma pessoa que sente muita necessidade de ter atenção, de ter o carinho dos outros. Ou seja, essa é uma área de prisão da sua vida. Essa é uma área de prisão. E aí, o que acontece? Quando você vai se relacionar com as pessoas, tudo que você faz é para ter o carinho, a atenção delas. Então, se você vai trabalhar lá no seu trabalho, você não trabalha assim, com a motivação certa. Qual que é a motivação certa? Trazer o sustento para dentro da sua casa, dar o seu melhor, crescer profissionalmente, né? Ser ali fiel naquilo que você faz, ser um bom profissional, essa é a motivação certa. Mas aí você vai trabalhar para ter atenção e carinho. Então você faz tudo que o seu chefe pede para ter atenção. Se você tiver atenção e carinho, nem precisa dele te pagar um bom salário. Aí talvez você trabalha na vida, trabalha e nunca tem um bom salário e você não entende. Você fala, poxa vida, eu sempre fui tão dedicado, tão esforçado e nunca tive reconhecimento. Mas é porque você sempre trabalhou com a intenção errada. Você não trabalhou para ter reconhecimento financeiro, para levar o sustento para dentro da sua casa, para crescer profissionalmente. Você trabalhou para que alguém suprisse a sua carência emocional. Então você era aquele ali, o bonzinho, aquele que eu faço tudo que você me pedir, nem precisa me dar nada em troca. Se você me dá o seu carinho, o seu amor, já estou satisfeito. Aí fica tudo desequilibrado. Os filhos ficam em casa passando necessidade, né? Você trabalhando sem ver resultado, aí você fica frustrado. Isso, querido, eu estou só dando o exemplo de como que funcionam essas áreas de prisão na nossa vida. E aí não rompe. Aí o mesmo acontece no nosso casamento, né? Acontece em todas as áreas da nossa vida. Vai acontecer na igreja, porque aí a pessoa vem trabalhar na igreja, mas a motivação do coração dela não é para servir ao Senhor, é porque ela quer ter atenção, quer ter carinho. Então, o dia que alguém não dá o carinho e a atenção que ela quer,
ela desanima, ela fala, não, estou cansada, não quero mais, não vou, o pastor não dá mais para mim. Aí, às vezes, o pastor não entende, ele fala, meu Deus, mas por que o irmão não quer continuar? É porque o irmão estava fazendo com a motivação errada. Mas olha o que diz aqui, queridos, que a palavra, ela limpa, ela penetra onde? Nas nossas intenções e motivações mais profundas. E eu quero te dizer uma coisa, essas coisas que eu estou falando aqui para você, normalmente a gente não consegue ver sozinho. A gente precisa de ajuda de uma outra pessoa, né? Eu faço muito isso com as pessoas que eu acompanho. E a gente precisa de ajuda, a gente precisa da palavra todos os dias. Queridos, eu fiz acompanhamento para mim durante muito tempo. Eu busquei ajuda. Hoje, eu me pauto na palavra o tempo todo, eu busco na palavra o tempo todo. Por quê? Porque a coisa para mim não está resolvida. Ainda tem muita coisa para buscar no Senhor. Mas o que eu vejo, sabe o que é? Que quanto mais você se enche, e é muito interessante, Deus vai trazendo para cada área da sua vida o tema, Ele te dá um tema. E você vai naquele tema, e Ele vai te enchendo daquele tema, Ele vai te visitando daquele tema, sua vida vai sendo curada naquele tema. Aí depois Ele muda de tema, aí começa tudo de novo. E é a coisa mais linda. Querido, sabia que já tem muito tempo, que eu não paro para sentar, para preparar uma palavra para pregar. Muito raro eu fazer isso. Eu não sento assim, agora eu vou procurar aqui uma palavra para me pregar. Não. Eu me encho da palavra todos os dias. Eu quero a palavra, não é para me pregar, eu quero é para mim. Eu falo, Deus, eu preciso, eu estou sedenta, meu coração está desesperado. Me dá uma palavra, me dá. E quando Deus me dá uma palavra, queridos, ela vem para mim. Não é uma palavra para mim pregar, é a palavra para mim. E aquilo ali enche o meu coração, e eu sou liberta, e eu sou curada, e Deus fala comigo, e eu fico cheia, e eu fico feliz, e eu fico transbordando. Aí depois eu prego sobre aquilo. Na maioria das vezes eu prego. Tem coisas que demoram um pouco mais. Igual tem algo que Deus está falando profundamente ao meu coração esses dias. E foi até nessa terça-feira que eu contei para vocês que eu cheguei em casa, eu estava já cansada, mas eu não conseguia, eu queria mais. Sabe, queridos, é isso. E isso é tão maravilhoso, isso é tão bom. Olha, quando você entrar nesse mover, você não vai querer parar nunca mais, porque essa é a sensação que eu tenho. Eu falo, Deus, eu não quero parar nunca mais. Nunca mais. Então, para encerrar, olha aqui, Tiago 1,18. Por sua decisão, estou falando de Deus, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Gerados, querido, por sua palavra da verdade. Olha, é como dizer assim, é como Deus te pegar e te criar de novo por meio da palavra. Te gerar novamente. A palavra faz isso, é como se ela nos gerasse novamente. E olha o que ele diz aqui, gerar novamente, para que sejamos o quê? Os primeiros frutos. Queridos, os primeiros frutos do trabalho dele, de todo esse trabalho que ele tem feito, desde que Adão pecou. Cada ser que é gerado pela palavra, sabe o que é ser gerado pela palavra? É receber o padrão de Deus na sua mente. É isso. Receber o padrão. Cada ser que recebe o padrão do céu na sua mente, no seu coração, ele é considerado por Deus como uma primícia da criação, como um fruto. Você pode pensar nisso? Você é um fruto.
fim, querido, o Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos assim, olha, em João 15:3, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa. A palavra te limpa. A palavra te purifica, a palavra te salva, te sara, a palavra te cura. E eu quero hoje te motivar, querido, a viver uma vida pautada na palavra. A viver essa experiência, sabe, de ter essa escritura queimando dentro de você, queimando, ardendo. Querido, tem dia que eu abro um texto da Bíblia para me ler. E sabe, eu começo a ler. Esses dias, há uns 4 meses atrás, eu acho que há uns 4 meses, eu comecei a ler Gênesis 1, 2 e 3. E o meu coração começou a queimar. Gênesis 1. Querido, a gente sabe os primeiros versículos aqui, a maioria de nós sabemos de cor Gênesis 1, não é? E Deus falou tanto comigo em Gênesis 1, 2 e 3. Querido, eu escrevi 4 páginas. Eu fui escrevendo. E tem coisas lá que eu ainda vou pregar sobre elas, que eu não preguei ainda, mas é maravilhoso. A palavra é viva. Ela queima, queridos. Sabe, quando o Senhor Jesus estava andando com os discípulos de Emaús, que o Senhor Jesus havia morrido, ressuscitou, e ele vai andando com os discípulos e ele vai discorrendo sobre as Escrituras. Vocês lembram desse texto? E aí, quando os discípulos chegam lá no seu lugar final, eles falam assim, olha, porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Quando eles percebem que era Jesus, eles se lembram, eles falam, olha, enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Querido, tem dia que eu estou lendo a palavra. Esses dias eu peguei Romanos 8. Querido, eu já li esse capítulo essa semana umas 4 vezes e eu não estou satisfeita. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler. E o meu coração está ardendo e arde mesmo, físico. Eu sinto meu coração queimar. Às vezes eu estou lendo a palavra e meu coração queima. Às vezes eu estou preparando ali para falar, para pregar. E o meu coração queima, queridos. Queima. Sabe, isso é tão maravilhoso. Isso é tão lindo, isso é tão belo. É a coisa, olha, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Então eu quero te motivar. Querido, se você tem dificuldade de ler, escuta. Sabe, hoje tem tanto recurso. Assim, tem tantas formas que você pode ouvir a palavra. Mas ouça, escute, leia, busque, a sua vida vai ser transformada, você vai prosperar em todos os seus caminhos. Você vai ver o milagre do Senhor na sua vida. Amém. 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 Que o Espírito Santo possa te convencer. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluias.